livro de negociação que ensina a negociar em qualquer parte do mundo. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um livro que é esse livrinho aqui, ó. Como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Deixa eu falar, eu já tenho vários vídeos de negociação aqui, eu estudo o tema, dou aula sobre negociação, e aí quando eu vi esse livro, eu olhei e achei de muito mau gosto. Não é por nada não, hein, colegas editores, mas olha a capa do livro. Livro mais com cara de livro antigo, o cara fumando um charutão com o mundo na barriga. Eu achei muito e não comprei. Aí numa aula que eu estava dando, um aluno chegou e falou: professor, tem um livro bom. Aí ele me falou desse livro. Aí eu pensei, bom, vamos comprar, né? Vamos ler o livro. E o livro é bom, pessoal, o livro é bom. Ele ensina uma coisa interessante. Quando a gente negocia no mesmo país, a gente negocia com pessoas que têm os mesmos valores, costumes, tem uma outra diferença, mas tudo bem. Agora, quando você vai negociar com pessoas de outras culturas, às vezes você não entende o que está rolando. Às vezes você não sabe se agradou, se desagradou, porque as pessoas se comportam daquele jeito, porque aquelas atitudes, como é que você cumprimenta. Então este livro, ele é uma espécie de um dicionário. O que o autor fez? Ele visitou diferentes países, estudou a cultura de muitos outros países e no livro ele dá uma série de dicas de como você deve se comportar quando você vai negociar, por exemplo, com um japonês. Como é que é negociar com um peruano? Como que é negociar com um mexicano? E com um alemão? E com um francês? E com um norte-americano? E na Malásia? Aí você abre, você vê um monte, por exemplo, abri aqui ao acaso, Indonésia. Aí ele vai dar uma série de informações rápidas sobre o país, moeda, indústria, etc. E depois ele vai falar assim, como é que se cumprimenta nesse país? O que você tem que tomar cuidado numa negociação? Por exemplo, os indonésios estão acostumados a barganhar na sua vida cotidiana, quando trocam bens nas feiras. Então a negociação deles tem muita barganha, precisa tomar um certo cuidado, precisa se preparar para isso. Eles vão falar se o homem ou a mulher, se existe alguma questão de gênero aí que possa interferir. Por exemplo, eu tenho uma amiga que um dia me contou o seguinte, ela é uma gerente de uma rede de hotéis aqui no Brasil, tem um cargo importante, e ela comentou, ela é moça, sabe, gerente, é gerentona, ela manda em tudo. E aí um belo dia ela me disse que tinha uma negociação com o cliente dela e que ela sabia que esse cliente era um cliente de um outro país, e nesse país as mulheres não sobem tanto nas organizações e a cultura é mais machista. Então, para ela conseguir conduzir bem a negociação, o que ela fez? Ela queria um negócio. Ela não está discutindo se o país está certo ou não está certo. Ela quer hospedar os clientes. O que ela fez? Ela pediu para o subgerente dela ir negociar. Por quê? Porque o subgerente era homem, era de uma certa idade e ele ia causar uma impressão melhor do que se fosse ela, que era moça e mais jovem. Porque naquela cultura, as mulheres não têm tanto destaque e ainda se são jovens, menos ainda. E aí ela me falou, sabe, a gente precisa entender como é que é a outra parte, respeitar o jeitão da outra parte e fazer negócio, que é isso que nós queremos. Para evitar maus entendidos, é importante conhecer a cultura e os valores que orientam o outro negociador.